Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Podcast Madalena Siqueira para mais um momento de espiritualidade. E você pode me perguntar, mas por que você vem com a espiritualidade? Sim, novamente eu estou aqui e vou conversar, refletir com você aqui sobre a espiritualidade. O intuito não é fazer com que você possa discutir religião ou nada disso, mas sim só trazer a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus para você aqui num contexto de meditação, de reflexão, para que você possa trazer para o seu coração as palavras, que aqui a palavra de Deus, ela vai falar com você. E eu tive este meu momento de vir aqui trazer novamente, né, vídeos com a espiritualidade, com cunho espiritual, foi por conta de um sonho que eu tive na madrugada, eu acordei, fiquei pensando sobre isso. E o que ia trazer aqui para o canal? O que ia trazer para minha audiência? O que falar? E eu tive esse sonho que eu estava falando sobre Deus, falando sobre espiritualidade. E isso porque eu amo falar sobre Deus. Eu amo falar sobre o amor de Deus sobre nós, o amor de Jesus sobre nós. Eu amo. Quando eu vou falar sobre esse assunto, realmente é o fundo da minha alma que eu falo, é do fundo da minha alma. Eu sou realmente tocada a falar das coisas do alto, das coisas de Deus. Eu espero que você sinta vontade quando você vir aqui, quando você cair este vídeo aí, você chegar até você, você vai abrir, você vai ter essa palavra de Deus para você. E eu sou só um canal, né? Um canal que vai chegar até você, um canal que essa palavra, este momento, vai tocar o seu coração. Então, eu vou escolher aqui, né, da palavra de Deus, o livro sagrado, no que eu vou conversar com você. Não sou nenhuma teóloga, nenhuma missionária, não tenho nenhum desses nomes, né? Desses objetivos também. Mas, assim, sou como você. Sou uma pessoa comum que vai com você fazer essa meditação contemplativa, esse exercício de reflexão da palavra de Deus. Então, diariamente vai ter alguns vídeos gravados aqui. E eu escolhi o Novo Testamento, né? A nossa Bíblia é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu escolhi os 4 evangelhos, primeiros do Novo Testamento, que são os 4 evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou refletir os capítulos, um capítulo por dia. Eu pretendo não estender muito, mas vai ficar mais na reflexão mesmo. Ler, e a gente vai meditar um pouquinho sobre o que essa palavra vem a nos dizer hoje. Então, eu vou iniciar hoje pelo primeiro capítulo aqui, né, do livro de Mateus. Mateus, ele coloca aqui de uma forma, de uma forma de, ele explica de uma forma de discurso, de a vida de Jesus, né? Ele explica desta forma, ele escreve nesta forma. E eu vou fazer o primeiro capítulo aqui do Evangelista São Mateus, que é o primeiro livro aqui do Novo Testamento. Eu vou ler a origem de Jesus, a origem do Messias, né? Jesus que veio neste mundo, que veio nos salvar, que veio trazer amor, que veio nos libertar do mundo velho, que veio trazer esperança, da palavra de Deus, do amor de Deus para conosco. Jesus veio em um mundo que não aceitou, mas que um mundo que estava praticamente perdido, né? Um mundo que estava desanimado.
e Jesus veio para isso. Então vamos à genealogia de Jesus. Mateus escreve, ele conta a origem de Jesus, a genealogia de Jesus. Ele coloca assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos, com Tamar. Judá foi o pai de Farés, Ezara. Farés foi o pai de Esdron. Esdron foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Nasson. Nasson foi o pai de Salmo. Conrabe e Salmo foi o pai de Boz. Com Ruth, Boz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Rei Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Robão. Robão foi o pai de Abijás. Abijás foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Joconias e seus irmãos. Tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias, deixa eu pegar aqui, perdão. Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliasim. Eliasim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José e o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu sou católica, né? E nós católicos, quando nós fazemos uma leitura da palavra dos evangelistas, dos quatro são evangelhos. E quando é evangelhos, nós aqui falamos da vida de Cristo, né? Da vida, o que Jesus foi para nós. Então, quando nós referimos diretamente o personagem de Jesus dentro da história, ele falando, ele vivendo na história, sendo contada por ele, vivendo na história, nós falamos palavra da salvação. Por quê? Porque Jesus é o Salvador, né? Ele veio, né, nos salvar. Então, portanto, nós falamos palavra da salvação, não palavra do Senhor. Então, em todos os outros escritos, os outros livros do apóstolo Paulo, o livro de. A partir daí vem o livro o livro do. Ai, depois, deixa eu pegar aqui, gente. Só um minutinho. Após Mateus, Marcos, Lucas e João, aí nós iniciamos com Atos dos Apóstolos, né? Então, a partir daí, do livro Atos dos Apóstolos, é palavra do Senhor. Então, até os quatro evangelistas, até pessoas que se confundem. Muitas pessoas dizem que são palavras da salvação. Então, isso aqui é um caso, né? Um entendimento que nem todos entendem dessa forma. Mas quem faz assim o evangelho da igreja, essa pessoa, ela fala palavra da salvação. Então, que lindo, né? Que lindo que é a geração de Jesus. Olha, na verdade, Jesus, né? Jesus nasceu de Maria. No outro evangelista, Lucas, ele relata aqui, o próximo nós vamos fazer já o nascimento de Jesus, na minha próxima reflexão. Mas hoje é a genealogia de Jesus, que é a origem de Jesus, de onde Jesus veio. Jesus veio, né, da descendência, né, de Abraão, que formou Jesus. E veio, igual ele mesmo conta, que são 14
geração até o exílio, que ele coloca aqui, né? Exílio da Babilônia, do exílio, depois do exílio da Babilônia, antes e até o exílio da Babilônia, 14 gerações. hum? Antes e até o exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, ele coloca aqui que foram, ó, portanto, a tal de gerações de Abraão a Davi, né, são 14. Aí de Davi, do exílio da Babilônia, são mais 14 gerações, que foi a origem de Jesus. Jesus. E Jesus nasceu. Então, essa origem de Jesus é do pai adotivo dele, na verdade, que é de José, porque termina aqui com José, né? Falado assim, ó, olha aqui. Matã foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então terminou aí em José, né? Que é a última geração de Jesus, que José desposou Maria, né? Casou com Maria, e de Maria teve Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é filho de Deus, né? Jesus é do Espírito Santo. Jesus, o José, a geração de Jesus na Terra do pai adotivo, de José, né? Claro. Mas Jesus é o Filho de Deus diretamente, né? Jesus, ele foi gerado, né? Por Maria, pelo Espírito Santo. Não foi gerado por José. Ele foi gerado por meio do Espírito Santo. Jesus veio para nos salvar e ele veio do Espírito Santo. Aí no próximo vídeo que eu vou gravar o nascimento de Jesus. E daí eu vou entrar nesse contexto aí onde Jesus, como foi que Jesus nasceu, né? Por meio do anjo Gabriel, que chegou até Maria, né? Nós sabemos. O anjo veio e ele anunciou Maria, que era uma jovem de 15 anos, que ela seria mãe, né? Mãe do Filho de Deus. E ela era, era namorada, né? Era namorada, ela era comprometida ao José. E José ficou sabendo, e nós vamos deixar essa pequena reflexão para o próximo vídeo. Então, se você está gostando, se você gosta, você quer que eu fale sobre os quatro evangelistas, né? Você quer a espiritualidade, então você se inscreva no canal, deixa seu joinha, e vamos continuar nessa nossa reflexão aqui da palavra de Deus, falando de Jesus, seus milagres, né? Até a sua morte e ressurreição. Então vamos, nesse mês, pedir muito ao nosso Deus, nosso Pai, que Ele nos ajude, que nós continuamos estudando a palavra de Deus, não somente indo à igreja, não somente, mas que nós tenhamos aqui, né, essa palavra, esse livro de cabeceira, né? Que nós possamos todos os dias refletir. Aqui, pelo menos um capítulo, né, que nós lemos aqui da palavra de Deus, para que nos fortalecemos, nos damos coragem para nós continuarmos aí na nossa vida, né, com a palavra de Deus, dando força para nós seguir o nosso caminho. A minha gratidão a você que ficou até aqui nesse vídeo. Eu espero que você continue comigo refletindo a palavra de Deus.